Então, a aula de hoje, a gente vai avançar um pouco mais no sombreamento e, e a ideia é basicamente a gente sair da estrutura básica de sombra. A estrutura básica de sombra é essa que a gente fez na aula passada, né? E é o que a gente vai avançar hoje. Então, hoje a gente vai andar um pouquinho mais. Eu vou usar como exemplo essa parte inferior do corpo dessa mulher, porque é o que a câmera consegue pegar com a estrutura que eu tenho. Então, não sofro com isso. Mas é justamente uma função didática, não uma função de fazer o corpo inteiro e tal. E aí, como todas as 17 pessoas que estão aqui são muito inteligentes, 17 não, 16. Eu estou abaixo da média. Vocês vão articular esses conhecimentos que eu vou, não sei se é conhecimento, né? Essas informações que eu for dando aos desenhos que vocês vão fazer durante essa semana e no trabalho final. E aí hoje eu vou dar uma introduçãozinha, a gente vai conversar, vai ter esse tempo e vai aplicar nesse risco que a gente está fazendo. Então, eu peço que vocês prestem atenção, e aí a gente vai avançando e as dicas que eu for dando e tudo mais, vocês tentem prestar atenção, porque é isso que vocês vão tentar aplicar. Não se preocupem sobre o hiperrealismo e o realismo absurdo e tudo mais. A gente está numa parte introdutória que é fundamental. É a base de qualquer outra coisa que você for avançar sozinho nos seus trabalhos. Então, o que acontece? Vamos lá, deixa eu ir aqui para o desenho. Aí vocês fixem a tela de vocês nessa parte inferior aí da mulher, tá bom? Vou fechar aqui a minha câmera. Vou deixar só aqui. Eu vou tentar fazer aqui, basicamente. Ainda não tem uma mega estrutura, tá, gente? Então, não faço isso. Não estuda. O que eu adiantei aqui? Eu adiantei aqui as coisas que a gente já viu até a aula passada. Que foi desenhar o corpo, estruturar algumas linhas que a gente nos interessa. Agora não. Agora a gente vai, por enquanto, só prestar atenção aqui, nessa parte, e aí eu vou dar um tempo para vocês fazerem. E quem fica no vai dar tempo. Ficou mesmo. O negócio aqui ficou pra onde mesmo. Melhorou? Só, tá mais perto? Tá longe ainda? Vai, só. Peraí. Vê se melhorou. Mesma coisa. Fala alguma coisa? Peraí, que eu vou melhorar essa situação. Vamos. Agora tá melhor? Eu tô aqui pelo celular, então. Já que eu não vou fazer nenhuma apresentação por hora. Excelente. Vamos lá. O que eu fiz? Se vocês perceberem,
ali nas pernas dessa mulher, você tem várias passagens sutis, coisas mais tranquilas que vão saindo assim, vão entrando para dentro do corpo, criando um contraste e tudo mais. Isso é interessante e importante a gente observar. Quando a gente vai estruturar isso, a gente cria um padrão mais sintético, né, mais abstrato, não abstrato a palavra, mas tipo assim, mais sintético. E aí, sintético eu digo, tipo, em vez de eu fazer as voltinhas minuciosas por enquanto disso aqui, eu vou fazer uma parte mais reta, como tá aqui, tá vendo? Eu sintetizei essa sombra. E aí eu vou sintetizar a sombra e estruturar ela, muito bem estruturada, tá? Então eu não vou ficar tão preocupado com as coisinhas, minúcias que tem por enquanto, porque a ideia é a gente ir criando camadas por cima disso com lápis. E aí você tem esfuminho, eu tenho esse esfuminho que é da Tridente. Eu, particularmente, não gosto dele, porque eu acho ele duro. Mas eu, como estou fazendo um desenho muito pequenininho, então eu precisarei dele. O que eu geralmente gosto, porque eu acho que é um esfuminho mais macio, é o da Sinoarte. Só que eu não posso usar ele aqui, que é muito grande, aí vai ficar muito esquisito. E eu vou ter uma certa dificuldade de olhar o que eu estou fazendo exatamente. Hoje eu vou usar o esfuminho da Tridente e eu estou usando esses lápis HB aqui, da Tombow. Gosto muito deles, mas vocês podem dizer com 2B qualquer também, tá? Não tem problema não. Em algum momento eu posso usar o 3B. Eu não vou usar o 6B porque eu acho que não tem necessidade hoje. Posso usar o cotonete. Aí o cotonete, meu problema com o cotonete é a mesma questão que esse fuminho aqui hoje. Ele não tem ponta. Então eu vou fazendo a sombra coisas que são grandes. Mas detalhes muito pequenos complica, tá? Mas se você não liga para isso, tudo bem, você pode fazer à vontade. Outra opção é esse pincel, esse tipo de pincel, que é pincel de maquiagem. Então, esse pincel de maquiagem pode ajudar. Eu não sei se vocês já viram o vídeo Charles Lavies, esses caras que fazem desenho hiperrealista, eles fazem esses desenhos e aí tem uma sombra muito suave, muito sutil, que eles colocam lá nos desenhos dele. Então, eles vão, fazem uma manchinha lá, preenche com grafite, depois eles vêm por cima fazendo um sombreamento bem suave e sutil. Não é o caso de hoje, porque eu não vou trabalhar com aquilo que é mais acessível, tá? A função desses objetos aqui, eu vou botar aqui certinho. Meninas, eu não sei se vai estar focando, mas é isso aqui. A função desses três objetos, e aí pode botar o papel higiênico aqui também, é basicamente a gente tentar esfumar ou espalhar o grafite que a gente colocou no papel. Então, eu coloco o grafite no papel, e eu vou espalhar com esses instrumentos. Cada um vai ter uma resposta, vai ter um modo de reagir ao papel. Então, vai daquilo que você deseja. Um aluno no curso de desenho onde eu dou aula, na escola de desenho onde eu dou aula, ele falou assim: quando eu sei que eu vou usar o chuminho, quando eu sei que eu vou usar o pincel, quando eu sei que eu vou usar não sei o que, não sei o que lá. Eu falei: isso depende muito da sua experiência com esses materiais. Então, dependendo da textura, se eu quero uma textura bem lisa, eu vou usar o pincel. Se eu quero uma textura mais porosa, uma coisa mais com mais textura mesmo, não tão liso, eu vou usar o chuminho. Eu acho que o algodão, ele deixa uma coisa bem lisa também, tá? Não tanto quanto o pincel de maquiagem, mas deixa uma coisinha bem lisa. Outro pincel que dá para usar são esses amarelões aqui. Esse aqui eu uso para pintura, então não vou usar ele aqui não. E eu não estou com nenhum aqui perto de mim. Então eu uso esses pincéis às vezes, principalmente quando vai desenhar rosto e tal. Mas isso, eu trabalho com isso, então eu preciso ter esses materiais. Opa,
e comprá-los e exercitar e praticar com eles. Então, se você vai no meu Instagram e você vê um desenho com uma superfície muito lisa, geralmente eu usei pincel. Maioria das vezes. E, e é isso. A função deles é espalhar. Quando você é criança ou quando você é menos experiente no desenho, você vai com o dedo. Acho perigoso e isso é problemático, porque por mais que espalhe, o seu dedo ele tem uma gordura do suor e tal, que vai juntar com a gordura do lápis, que vai fazer uma maçaroca. Vai ficar pavoroso. Ok, vamos lá, parar de falar um pouco de besteira aqui. Então, prestem atenção. Ok. Outra sugestão, que na realidade é uma dica super importante, para você, indivíduo que soa mais do que o comum, e para você que soa comum, e para você que não soa, sugiro colocar um papel em cima. Tem pessoas que colocam um cabo de vassoura ou uma madeira aqui e põe a mão por cima. Isso aí é quando você desenha em pé, é mais fácil. Como a gente está desenhando aqui, eu estou desenhando semi em pé, mas eu vou tentar trabalhar aqui de um jeito que vocês consigam enxergar. Eu sou canhoto e às vezes isso complica para mim. Então, eu já fiz a estrutura, né? Já fiz. Aí, como é que eu fiz isso? Passei o 2B suave e passei o esfuminho. Passei esse esfuminho aqui. E agora eu vou tentar trabalhar mais tonalidades, mais camadas. Então, eu vou pegar aqui. Eu sempre tento trabalhar circulando e observando a modelagem que está acontecendo no corpo. Se o seu esfuminho estiver muito sujo, sugiro que você limpe o esfuminho, porque isso vai ajudar a não deixar tão manchado nem tão escuro. Estão vendo que eu estou indo com mais uma camada de leve aqui, com grafite? Circulando, circulando. E aqui, ó, nessa parte da nádega dela, tem uma parte que é bem mais escura. Eu vou tentar já colocar ela ali, não tão escura, que eu depois vou ter que voltar ali também, mas eu posso acentuar isso. Essa perna aqui, ela é mais escura do que essa. Isso a gente vai trabalhar também. Só que eu quero dar uma tonalidade um pouco mais intensa em alguns pontos, só para a gente poder avançar. Se vocês tiverem alguma dúvida durante isso, vocês podem ir falando, tá? Vocês vão escutar choro de criança hoje. E a vizinha tá com o filho agitado. E aí eu vou fazendo uma suavidade muito suave, sem me preocupar absurdamente. E aí essa suavidade, eu tô no grafite. Já vou falar. Eu tô no grafite. Eu tô saindo dele, eu tô tirando completamente a pressão da minha mão. Então, eu estou trabalhando com a suavidade muito grande. E sempre, mas sempre, no nível de hard, assim, sempre olhando para a referência. Porque ela vai me indicar a direção que eu tenho que ir. Eu não vou ficar fazendo aleatoriamente, porque eu acredito que é assim. Vocês precisam olhar nesse momento para a referência, porque ela vai te indicar o caminho. E aí é um exercício de percepção, de disciplina, de olhar para a referência. Para limpar o esfuminho, eu geralmente uso uma lixa. Pode ser uma lixa de madeira, pode ser uma lixa comum de unha. Vocês podem usar essas lixas que elas vão ajudar bastante, tá bom? Então, uma lixa, você vai lixar o esfuminho e aí ele vai limpar. E eu já vou mostrar isso também, já, porque o meu esfuminho está sujo. E aí, quando você for esfumar, tente trabalhar essa suavidade da pele. Então, eu vou trabalhando por camada, tá bom? Sem me preocupar absurdamente.
um detalhe que está aqui no meio do cóccix dela. Eu só vou ir trabalhando as nuances suavemente. Existe uma outra coisa. Você precisa praticar bastante com determinado material para você obter um certo controle. Você não vai obter um determinado controle do dia para a noite. A não ser se de um dia para a noite você pratique quase 4 horas, 5 horas direto com a mesma coisa. Aí eu garanto que você vai ter um resultado interessante depois de 4 horas direto com a mesma coisa. Mas a sugestão é que vocês façam isso, pratiquem bastante, tá bom? Eu coloquei um pouco de grafite ali e eu vou esfumar para dentro, tá bom? Eu vou observando para onde está indo a sombra. A sombra, ela está estabelecida aqui, mas ela está indo para dentro, ela não está indo para cá. Então eu tenho que ficar atento a esse movimento. E é por isso que eu falei, vocês têm que olhar para a referência. Não adianta. Eu imagino que tenha gente fazendo aí junto comigo. E geralmente acontece isso. Não tem problema vocês fazerem comigo, mas saibam que vai estar gravado. Quer dizer, eu espero que esteja sendo gravado, né, Arthur? Vamos lá. Ah, Wesley, mas isso é muito difícil. Na realidade, isso é uma prática de luz e sombra. Então, se a gente pratica luz e sombra, e aí tem um vídeo lá falando sobre luz e sombra e tal, lá no canal que a gente fez, vocês vão ter. Vocês verem minha mão, ela tá extremamente suada, tá? Não é porque eu tô nervoso, eu não tô nervoso. É que realmente eu sou muito. Então, se eu não uso esse papel, vai virar um troço bem doido. Agora eu vou nessa outra perna, criando uma camada talvez um pouco mais escura, já que eu sei que ela vai ter esse contraste. E aí, escurecendo essa perna de trás, essa perna da frente vai ficar clara. E a gente vai ter que voltar nela de novo para poder escurecer. Percebem que, ó, quando eu estou aqui no meio, eu estou fazendo círculos maiores. Quando eu me aproximo da linha, eu faço menores. Eu não sei se a luz está atrapalhando. Vocês não conseguem enxergar. É que sim, vocês conseguem ver os dois. Desculpa. Ah, sim. Obrigado. A gente pode testar eu deitar o negócio, mas eu acho que aí a luz vai ficar muito incendida em cima, bem em cima do grafite. E aí eu acho que vai ficar mais difícil de ver. Mano, rolê do lápis de cor deu muito chabu, porque eu não vou ter tempo para poder fazer esse rolê do lápis de cor. Mas assim, eu vou tentar gravar uns vídeos e colocar no canal futuramente, falando sobre o lápis de cor. Porque hoje em dia a gente tem uns caras aí que usam os lápis de cores mais diferenciados, e aí tem umas certas explicações do metodologia. Mas aí, infelizmente, nesse módulo, nesse curso, a gente não vai conseguir. E o rolê no Centro de Arte e Cultura eu acho que vai alterar. Eu não sei se eu vou continuar dando a aula online nesse formato. Acredito que o formato mudará. Mas, assim, no canal lá que a gente está postando esses vídeos, com certeza. Com certeza vai ter um vídeo de eu falando de lápis de cor e tal. Para a gente caminhar
Vocês percebem que já está começando a dar formato? E aí, em alguns momentos, eu vou poder voltar nas partes que eu já até fiz, só para trazer mais sombras. Nossa, é muito complicado, porque eu estou olhando para a câmera do celular, eu estou olhando para o desenho e estou olhando ao mesmo tempo para a referência. Então tá osso. Então, eu vou sempre criando essas camadas. Eu não vou direto na tonalidade. Ninguém vai direto na tonalidade. Na verdade, tem gente que vai sim, mas isso é um preciosismo de prática com esse material. Então, em alguns momentos, eu posso, sabendo o que é escuro, e eu já tendo a maldade, a malemolência com o instrumento, no caso com lápis, eu posso já trazer uns escurões assim, sem muito problema. Isso com 2B, tá? Eu não estou com 6B, não. Eu tenho que tomar cuidado porque eu gosto muito de trabalhar só com grafite, sem utilizar os fuminhos. Mas eu tenho aqui o dever, eu fiz vocês comprarem os fuminhos, de mostrar. E aí, com os fuminhos, vocês precisam também fazer circulando. Não façam rabiscando, que vai ficar horroroso. Quando você deixa circulando, você consegue mais controle e deixar mais homogêneo. Isso é uma coisa que eu tenho percebido e percebi ao longo dos anos. Não é só uma questão de disciplina e tal, porque eu sou rígido, não. Outra coisa, se você riscar o rolê, tipo, riscar o papel assim, tem lá a área, e você chega e faz assim, ó, e depois chega com os fuminhos por cima, vai ficar rabiscado, vai ficar zoado. Quando você tem lá a área, você faz isso suavemente, sem medo, circulando, tentando preencher todas as áreas, igual uma máquina de imprimir, né? Você vai de cima para baixo, de baixo para cima, mas com uma direção. Quando você for passar o fuminho, passar a mesma forma, você tem mais homogeneidade, tá bom? Então isso é importante. Por isso que não é rabiscar e jogar o fuminho por cima. Mais 2 minutinhos só para. Isso aqui é base, tá? Eu não vou me aprofundar mais aqui, não, porque não precisa. É só vocês irem tomando cuidado e criando as camadas com jeitinho. Isso aqui já é o 3B, né? Vou usar aqui o 3B para criar essas regiões mais escuras, assim. Vou intensificar um pouco mais. Aí vocês percebem que quando eu escureço essa perna de trás, muito, a perna da frente, que está à frente, ela fica muito clarinha. E aí, esse é o barato do desenho. Assim. O desenho vai ser esse contexto. Não vai ser só um trocinho de nada. Oi? Pera. Da direita, parece que a textura fica bem diferente. É por causa do papel? Também. O meu papel ele é um pouco mais rugoso. Ele tem uma gramatura mais pesadinha. Então, ele fica mais assim mesmo. Se eu venho aqui, por exemplo, com pincel,
Também circulando, eu não faço pincel assim. Porque eu não sei se vai dar para ver muito bem. Ele deixa uma textura mais lisa, bem mais lisa. Só um minutinho. Por exemplo, aqui ficou muito marcado, na minha opinião. Eu posso trabalhar um pouco melhor aqui. E quem pegou e fez lá os estudos de luz e sombra, se dedicou nessa parte, vai ver que acontece aqui, nessa anarelha, por exemplo, aquela questão da sombra própria, que é essa que eu estou fazendo, né? E tem esse reflexo aqui, ó, que é o que dá volume a essa análise. Então, é um jogo de relação, entende? É um jogo de relação. Então, se eu não for pensar e olhar direitinho para ver o que está acontecendo nessas relações entre claro e escuro, figura e fundo, entre as partes, eu vou ficar perdidinho. Esse é o princípio do rolê. E eu estou falando muito do rolê também. Ok? E aí eu posso ir trabalhando as linhas e tal, um pouco mais. Alguma dúvida, galera? Vocês vão fazer isso agora, tá? Só que com aquele rosto. Aquele meio rosto, na realidade. Alguma dúvida? Alguma questão? Essa é a hora. Depois vai ficar gravado aí, e vocês vão poder perguntar. Vamos tentar? Sugestão, passam devagar, passam sem pressa, vão devagar, coloquem camadas mais suaves depois. Por quê? Eu posso... Deixa eu botar aqui de um jeito. Não, relaxa. Vai dar bom, no final dá bom. Pensem que o que vocês estão vendo é a demonstração de uma prática que eu faço há uns 9 anos. E vocês estão vendo 15 minutos de uma prática de 9 anos. Eu não vou exigir de vocês o preciosismo de 9 anos, eu vou exigir de vocês um tempo tranquilo. Você pode colocar no grupo ou me mandar no privado. Prestem atenção nisso aqui, que é a última coisa que eu vou falar. Isso aqui, que é eu forçando bastante o lápis 3B que eu tenho aqui na mão. Isso aqui, eu tenho um caminho. Posso até colocar aqui no meio um meio termo disso. Ok? Eu tenho um caminho. Até aí tudo bem, né? Esse caminho, ele está aqui também. Mas eu vou pensar que esse caminho tem uma variação muito grande e eu preciso trabalhar com ela. Tá vendo? Então, eu trabalho com isso e com isso, criando camadas, uma em cima da outra. Vamos tentar fazer isso, primeira camada mais clara, depois ir escurecendo muito de leve naquele desenho. Vamos lá, deixa eu ver aqui.
Aí eu vou dar até as 9, tá? Hoje a gente talvez acabe um pouquinho depois, mas aí não se preocupem, ficará gravado. Eu vou dar vocês até as 9 horas, tá bom? Então podem fazer, vocês podem olhar da tela do computador mesmo, ou vocês podem tentar fazer pela imagem que eu coloquei lá no grupo, tá bom? Eu vou tentar só me... Eu separei dois desenhos aqui de duas pessoas que me mandaram, que também é comum em todos os outros, mas aí eu vou pontuar as coisas que eu gostaria de falar. Não vou citar quem é, e aí se a pessoa quiser assumir, tudo bem, eu falar assim, ó, fui eu que fiz, mas eu não vou falar quem é, tá bom? Fiquem tranquilos que eu não vou falar mal, não. É só uma coisa que eu observei em quase todos. Em quase todos. Vou pegar esse aqui, depois esse aqui. Só um minuto. Só vou fazer dois comentários acima de dois desenhos. A aula que vem, possivelmente, a gente vai trabalhar em cima, eu vou comentar os desenhos de vocês, mas vocês vão comentar o desenho de vocês também, tá? Hoje, só eu que vou falar aqui. Peraí. Por quê? Porque criticar o desenho do outro é um exercício importante, porque a gente consegue perceber algumas coisas que são interessantes para melhora, né? Então, esse aqui, por exemplo, essa tonalidade é a que todo mundo está alcançando, porque vai precisar de mais camadas, e tudo bem. Mas eu achei interessante duas coisas. Primeiro que vocês podem escurecer para além disso, tá? Não tem problema. Outra coisa, essa pessoa começou a fazer o sombreamento, as passagens, né? Umas regiões mais sendo suavizadas e outros deixou mais marcado. Mas a gente pode observar na referência que isso aqui vai vazar para lá e tal. Não tem problema, vocês não precisam ficar com medo. Se vocês observarem isso aqui, eles não têm a mesma tonalidade. Existe uma variação. E é importante a gente observar isso, criando mais camada em cima de camada em cima de camada. Tá? Eu sei que eu dei pouco tempo, então o que vocês fizeram hoje já foi um avanço gigantesco. Fiquem tranquilos. Vamos lá. E aí, entenderam? Esse tom de cinza, ok. Chegou aí, vamos ir mais. E observar as relações entre as partes de sombra e tal. Mas foi muito bem, assim, a estrutura está muito legal, avançou bastante no cinza, mas pode ir colocando sem medo, sem pena, sem dó. Isso é um exercício, não é a obra-prima de vocês. Então aqui vocês podem errar à vontade e acertar também. Vamos ver o outro. Esse aqui avançou um pouco mais, tá vendo? Aqui nessa marca daqui de baixo e daqui de baixo do queixo. E aí, aquilo que eu falei no outro desenho, que é as passagens, suavizar e suavizando cada vez mais até chegar num tom muito claro. Então era isso. Mas aqui, por exemplo, existe uma marca ainda que precisa ser suavizada.
Gostei bastante do reflexo aqui. Mas aí, ó, aqui precisa escurecer mais, aqui precisa escurecer mais, criar mais contrastes, mas esse já caminhou bastante à frente, no sentido de sombra, de passagem. Não ficou com tanto medo. Mas em compensação, nos escuros, poderia ter ido mais. Pensem sobre isso. Vocês querem que eu comente mais um? O que eu dei de tempo para vocês foi muito pouco. E eu entendo isso. Não vou brigar com vocês por isso. Eu estou tentando abrir outros aqui, só que meu computador está muito lento. Caraca. Eu saí aqui. Nossa, que difícil o computador. Pessoal, quiserem comprar um computador novo para mim, assim. Vamos lá. Esse. Acho que foi bem, criou várias tonalidades de cinza, deu uma escurecida a mais, talvez na parte mais clara. E aí, só que aí, essa linha, talvez ela não seja tão marcada assim, porque essa região aqui meio que funde, né? O queixo com esse pescoço. Mas eu adorei esse modo que você estruturou e você conseguiu ir nos escuros. Mesmo que em poucas partes, assim, nos cantinhos e tal, mas você conseguiu avançar. Vocês percebem que quando você tem mais escuros, as variações vão aumentando. Então é importante não ter medo de avançar. Não tenham medo, tá bom? Então, os escuros é importante para a gente poder ter uma noção do que é claro, tá? Se você já estuda no meio cinza, assim, vai ficar complicado. Pessoal que, eu não queria que falasse do meu e falou, gente, me perdoe, mas ninguém precisa saber. Eles estão me mandando no privado, tá? Então, ninguém sabe quem é quem. Aqui. Esse aqui. E aí, vocês têm que pensar também sobre a relação que essas pessoas estão produzindo em relação ao seu tempo de experiência com os negócios. Essa pessoa tem uma certa experiênciazinha. E aí, lembra que eu falei daquela marcação que aqui no queixo vai meio que fundir com o pescoço? É sobre isso. Lembra que eu falei também no anterior que quando você tem os escuros, você cria mais variação? Então, é sobre isso também. Então, aqui essa pessoa conseguiu marcar os escuros. Acho que ainda teria mais escuros aqui embaixo e aqui do lado também. Porém, conseguiu marcar os escuros e aí criou uma tonalidade muito maior, né? Os clarinhos e tal. Isso é importante, tá? Vocês terem essa observação. Vocês estão percebendo que eu não estou falando sobre o desenho, eu estou falando sobre o sombreamento, tá? E outra coisa, uma coisa que vocês podem aprender para o resto da vida de vocês como desenhistas, artistas e pessoas do mundo aí. Quando a pessoa critica o seu trabalho ou a sua produção, ele não está fazendo uma crítica pessoal a você. Então não levem isso para o coração em sentido de angústia, uma tristeza. Não leva para esse lado não, hein? Pira não. Quando a gente critica um trabalho, tem um processo de
trabalho, não é pessoal. Eu não estou criticando a pessoa que fez isso, tá? Então, no sentido processual. Então, percebam que aqui no meio, graças a esse escuro, esse meio tom, esse claro, criou-se essa fusão aqui entre, como é que se chama isso? Cabeça e pescoço. E aí essa pessoa conseguiu criar uma variação. E aí outra coisa, para finalizar mesmo, tem a marcação de sombra aqui, correto? Vocês conseguem perceber, né? Mas também existe uma passagem suave e sutil. Por mais que esteja marcado aqui, existe uma passagem suave e sutil para acompanhar a musculatura e as questões de volume dentro do pescoço, tá? Então vocês podem observar isso no desenho de vocês e, a gente vai construir esse diálogo na próxima aula. Na próxima aula, eu vou passar um desenho, ok? Vai ser um desenho só. E esse um desenho, vocês vão ter que fazer todo esse processo de desenhar e sombrear o mais próximo da referência possível, tá bom? Então, vamos encerrando por aqui. Houve alguma dúvida, alguma questão que eu possa ajudar? Eu saí, Olha, não tem, tipo, nada a ver com a aula, mas tipo, sobre o trabalho de final do curso. Já sabe o tema, tipo, você já tem ideia do tema ou tipo, não? Sim, eu já sei o que vocês vão fazer, mas eu vou falar só na semana que vem. Ok, então. Aí, vocês vão me entregar no dia 30, 31, lá no final. Possivelmente, pode ser que a gente faça alguma live, alguma coisa de interação, mas na próxima aula será a última aula que eu vou contar como aula, entende? Então, é isso, gente. Eu vou passar o desenho, vou colocar lá o desenho para vocês. O trabalho para a semana que vem vai ser um desenho que eu vou colocar no grupo, e também nas páginas, mas eu vou colocar no grupo, em formato de documento, com uma qualidade melhor, e em formato de imagem, que geralmente quando você manda por imagem, diminui um pouco a resolução. Aí vocês fiquem à vontade. Só uma imagem só, e aí vocês vão ter que ter o trabalho de desenhar e de sombrear, e avançar no sombreamento. E aí, durante a semana, vocês podem me mandando o processo e a gente vai conversando, falando, ó, escurece, ó, melhora isso aqui, ó, tem que, observa isso, observa aquilo. Professor, o que você tem a dizer sobre usar borracha para iluminação? Uma possibilidade muito boa. Uso muito para criar manchas e com a borracha depois de fazer iluminação, como iluminação. Algum risco de contraindicação? Não. Há um risco, o único risco de contraindicação, que eu não sei se você parece que é médico mesmo, o que acontece? O papel ele tem uma estrutura, uma fibra, né? Um granulado, enfim, como você queira chamar. Se você força a borracha, você modifica essa estrutura. Se você modifica essa estrutura, aquilo não vai ser a mesma coisa. Se você vinha com lápis, você consegue até nuances suaves e tal, mas vai ter uma texturinha de leve ali. Então, sugestão. Vai abrir regiões de iluminação? O que ele está falando? Isso aqui, essa região aqui é bem clara da minha mão. Essa região aqui tem um brilho aqui, tá vendo? Caraca, minha mão tá suada pra caramba. Aqui tem um brilho. Aí ele fez tudo isso aqui muito clarinho. Só não fez esse brilho. Aí ele vem com a borracha e vai abrir aqui esse brilho aqui que está na minha mão. É sobre isso, essa abrir a iluminação. Então, aí sugestão. A gente quando vai na borracha, a gente quer apagar como se não houvesse amanhã. Força. E aí você forçando a borracha, você está modificando a estrutura do papel. O que eu sugiro? Você passa de leve assim, ó. Eu não estou forçando, eu estou passando de leve. Vai iluminando e clareando suavemente. Eu escureci essa região aqui, ó.
e ela é mais suave. O que eu sugiro? Pega a lixa de madeira, ou lixa qualquer coisa. Passa um pozinho com a borracha, vai passando a borracha assim, ó, até criar um pó. Esse pozinho, você joga em cima de onde você quer clarear, você não vai apagar tudo, mas você vai clarear. E você pega com o dedo seco e passa assim, ó, só o pozinho da borracha. Isso vai clarear, vai tirar essa coisa mais tensa. Em um dos desenhos que a gente fez, que a gente viu aqui, a gente tinha uma região que seria claro que eu falei, ó, eu acho que tá um pouco escuro. O que eu faria? Faria esse pozinho de borracha, jogaria por cima e suavemente com o dedo ia abrindo uma claridade mais clara. No caso das partes com mais grafite, é melhor usar a borracha macia ou a borracha mais dura? Eu prefiro sempre usar a borracha mais macia. Eu evito muito usar a borracha dura porque modifica a estrutura do papel com mais facilidade. Nunca eu não force, ele vai riscar mais o papel. Vou fazer isso para desenhar a lua. É uma possibilidade. Então é isso, gente. Mais alguma dúvida? Não? Ok. De 18 foi para 13. Então o pessoal não está muito, não. Tudo bem. Então tá, vocês podem ir, são liberados. Boa noite.